Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou aqui com Camila Pepe e hoje a gente recebe o Daniel Daiz, que foi um dos vencedores do Innovators Under 35 Brasil 2024 para a área de saúde, para falar sobre os seus trabalhos e também sobre inovação. E essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. E ao final desse episódio você também pode acompanhar o Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. Esse é um espaço para a gente debater sobre tecnologia, inovação e humanização do cuidado. Assista um trecho dessa entrevista agora e a íntegra dessa entrevista no final do nosso episódio. É impossível hoje fazer uma boa análise sem a inteligência artificial. A gente ganha em agilidade, a gente consegue ser mais eficiente, consegue olhar detalhes daquela conta, daquela região, daquele beneficiário ou de um contrato específico que possibilita várias outras negociações e traz um resultado positivo, que é a questão do equilíbrio, tanto financeiro quanto também a disponibilização da saúde. E agora a gente dá sequência com o nosso podcast de Biotech and Health. E como eu falei, hoje o nosso convidado é o Daniel Daiz, que é pesquisador, PhD em Engenharia Biomédica e comunicador científico, e que hoje lidera todo o Departamento de Desenvolvimento Científico da Biodevec, que é uma startup fundada em incubadora do MIT, que está desenvolvendo o GastroShield, um tipo de band-aid para lesões gastrointestinais. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado aí pelo convite ao MIT Tech Review, a Camila, a Laura. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agora, Daniel, até para a gente poder começar, eu queria que você comentasse no que consiste esse adesivo, qual foi o histórico do desenvolvimento, dessa pesquisa e qual é a fase atual que ela está agora. Claro. Então, antes de apresentar direto a solução, eu vou apresentar um pouco só o problema para o pessoal entender. Hoje em dia, é muito difícil a gente conseguir selar feridas internas. Então, por exemplo, alguém se corta na mão, o que acontece é que aquela ruptura, na pele, ela vai começar a sangrar. Aí o que você vai fazer naturalmente? Você vai tratar aquilo, você vai lá, vai botar um band-aid, você vai talvez costurar se a lesão for muito grande, etc. Mas o que você faz quando esse tipo de lesão acontece dentro do corpo, seja no sistema vascular ou seja no sistema gastrointestinal, por exemplo, uma úlcera, ou depois da remoção de um pólipo no sistema gastrointestinal? É bem complicado e hoje em dia não temos tão boas soluções assim. Até existem algumas soluções envolvendo, por exemplo, um clipe metálico no sistema gastrointestinal, que eu estou falando agora. Mas é bem complicado usar esse clipe metálico porque depende do skill, do aplicador, e muitas vezes você está limitado do tamanho de lesão. Então, baseado nesse contexto, o que foi inventado aqui pela startup a qual eu lidero a parte de R&D, de Research and Development? A gente desenvolveu um biomaterial que ele é pulverizável, ou seja, você pode esprear ele em cima de lesões do sistema gastrointestinal ou do sistema vascular ou em cima de órgãos. E esse material, ele começa um líquido e muito rapidamente, depois de alguns segundos, ele forma um gel bioadesivo. E eu chamo a atenção a essa palavra bioadesivo, por quê? Porque um dos maiores desafios que você tem no mundo de biomateriais hoje em dia é conseguir desenvolver tecnologias que vão aderir ao tecido biológico debaixo de umidade, que você está falando dentro do corpo, você está falando dentro do sistema gastrointestinal, no estômago, que é banhado periodicamente por ácido, enfim. Então, foi um processo de desenvolvimento que durou muitos anos até chegar a uma tecnologia inicial. E isso foi feito dentro do laboratório da minha orientadora do doutorado, a professora aqui do MIT, de Harvard, a professora Nathalie, onde a gente desenvolveu ali um biomaterial e levou 5 a 7 anos para ser amadurecido, vamos chamar assim, que é quando você combina dois líquidos, eles formam um gel, mesmo quando estão sendo aplicados em cima de
de lugares, vamos chamar assim, de alvos que têm umidade. Então, o desenvolvimento nasceu ali, né, nesse laboratório, e de alguns anos para cá, mais ou menos durante a pandemia, em 2020, a gente começou toda a parte de translação da ideia para efetivamente uma startup de biotecnologia para comercializar isso e chegar em pacientes. Mas vocês têm essa aplicação gastrointestinal, ela é a única indicação ou, como você falou, pode ser usado em diferentes áreas, né? No sentido de entender qual é a versatilidade dessa inovação? Sim, excelente. Então, eu dei só um exemplo, né? A ideia é ser, e é uma expressão hot, né? Como a gente fala aqui nos Estados Unidos, essa ideia de platform technology. É uma tecnologia que é uma plataforma, ou seja, você pode usar ela para diferentes aplicações. Uma delas que eu espero ter explicado de maneira satisfatória é a parte gastrointestinal. Mas, por exemplo, isso também se aplica ao sistema vascular também, onde muitas vezes um paciente ele tem um implante, né? E ali, onde é que tem aquele implante na linha de sutura entre o tecido biológico e o implante em si, por exemplo, tem cirurgias que envolvem a aorta, por exemplo, no coração, que envolvem implantar um tecido sintético, ali costuma sangrar. E hoje em dia não tem uma solução, tipo um selante, né, para prevenir. Isso aqui são só aplicações de selar, né, para selar e prevenir sangramento. Que, by the way, sangramento, não sei se vocês sabem, sangramento interno, pessoal, é muito sério. Se o paciente sangra e você não pega, né, num tempo curto, o paciente tem que ser internado e pode falecer, pode vir a óbito, né, porque sangramento é um problemaço. Agora, esse não é a única aplicação e, sendo bem sincero, uma das aplicações que mais me dá excitement, né, que eu fico mais animado, não é exatamente essa aplicação, mas outra aplicação que eu trabalhei bastante no meu doutorado, que é o uso desses devices, a gente aqui é considerado um equipamento médico, né, desses hidrogéis, para carregar fármacos e fazer a liberação prolongada em cima de regiões de interesse. Então, vou dar um exemplo que eu trabalhei bastante durante o meu doutorado. A gente acabou de enviar esse artigo que está em análise na revista Nature, né, que é uma ótima revista. A gente desenvolveu um hidrogel parecido, né? Eu não fui o responsável pelo projeto, mas eu fui um dos participantes do projeto, de uma amiga minha que liderou o projeto, onde a gente desenvolveu um hidrogel, ou seja, um sistema muito parecido, que é uma rede tridimensional que carrega água, né? Basicamente é esse o nosso produto, onde dentro desse hidrogel você colocava dentro fármacos também. E no caso, eu estou falando de fármacos para tratar câncer de cérebro. O glioblastoma multiforme, que infelizmente, é o câncer mais comum em adultos de cérebro e é praticamente incurável, né? Pacientes com glioblastoma hoje em dia não conseguem cura, né? 99%, né? Acho que a taxa de sobrevida de 5 anos é menos de 20% e de 10 anos, então é bem baixa mesmo. E é muito difícil tratar. E uma das razões pelas quais é tão difícil tratar glioblastoma é porque o nosso cérebro ele é recoberto por uma membrana chamada barreira hematoencefálica. E essa barreira ela não permite, né, assim, 90% do nosso cérebro é recoberto por essa barreira. E essa barreira não permite que vários agentes do nosso sangue cruzem para dentro do cérebro. E você pode pensar nisso do ponto de vista também evolutivo, né? Você não quer que vírus, bactérias, você está com febre, você pegou uma infecção, você não quer que isso entre no seu cérebro. Ou seja, muito bom. Mas quando existe uma doença no cérebro, aí eu estou falando de glioblastoma, mas poderia ser uma doença, às vezes, neurodegenerativa, né? Parkinson, Alzheimer, muitos fármacos não conseguem penetrar a barreira hematoencefálica. Então, o tratamento fica muito difícil de tratar doenças neurodegenerativas. Então, qual era a proposta? É usar um device tipo o nosso, um hidrogel, que carrega fármacos e que pode ser implantado diretamente em cima no nosso caso, diretamente em cima de um tumor cerebral, onde ele vai fazendo a liberação prolongada ao longo de semanas. E pode ser
Essa é uma das coisas legais dos biomateriais, é que você pode controlar. Se você quer uma liberação rápida, se quer uma liberação de meses, e isso pode ajudar muito no tratamento de doenças que hoje em dia, infelizmente, os métodos disponíveis não conseguem aumentar o tempo de sobrevida de pacientes. E o glioblastoma é uma delas. Muito bacana, Daniel, esses exemplos que você trouxe aqui. Eu queria até aproveitar esse gancho e toda a sua experiência com o lado acadêmico também, para entender essa transição, né? Porque tem muitos estudos, muitas tecnologias desenvolvidas no perfil acadêmico e a gente precisa fazer essa transição para que ela de fato chegue à prática e possa ser utilizada pelos pacientes. Como que você enxerga essa transição? Que desafios existem aí? Você trouxe aqui exemplos de alguns produtos. Que características que esses produtos têm que viabilizem essa transição, né? Você consegue pontuar? Já conseguiu mapear algo nesse sentido? Com certeza. Assim, um pouco, né? Eu também estou ainda aprendendo junto com vocês, mas, assim, algumas coisas eu já aprendi. É muito comum, quando a gente está no meio acadêmico, e isso é bom, tá? Eu considero isso muito bom, a gente tem uma liberdade poética de investigar fenômenos e mecanismos que são super importantes, né? A famosa ciência básica, onde você estuda mecanismos iniciais que vão, muitas vezes, cumulativamente gerando grandes insights, né, de como talvez tratar uma doença, etc. Isso é muito bom. Mas a pesquisa acadêmica, no geral, não tem a preocupação, e de novo, eu acho que com razão, não tem a preocupação de desenvolver um produto. Ou seja, e isso é importante, porque eu acho que a maneira como o seu endgame, ou seja, o seu foco final, ele vai produzir efeitos na maneira como você hoje em dia desenvolve a pesquisa, né? Então, por exemplo, se você está querendo estudar se um novo fármaco ele vai curar o câncer de cérebro, como a gente falou, né? Eu vou dar até um exemplo, com a permissão de vocês, do meu doutorado, tá? No meu doutorado eu trabalhei também com melanoma. Melanoma é o câncer de pele, né? Maligno, mais mortal que tem. E o tratamento de melanoma é muito, assim, vamos chamar assim, ele foi muito modificado pelo advento de novas terapias, né, das imunoterapias. Não sei se vocês sabem, mas até 2011, o tratamento de melanoma avançado era muito precário. Então, os pacientes, 50% dos pacientes com melanoma avançado faleciam em até 9 meses depois do diagnóstico. Isso até 2011. Aí você vai me perguntar, o que aconteceu então em 2011? Em 2011, a gente teve a aprovação dos primeiros inibidores de checkpoint, que é uma terapia, é uma imunoterapia, que ela consegue prevenir ligações inibitórias entre as células do tumor e as células imunes. E com isso, você consegue fazer as células imunes finalmente enxergarem o tumor, irem lá e atacar o tumor e eliminá-lo. E realmente essa terapia revolucionou assim, o tratamento de melanoma. Recentemente, até alguns meses atrás, teve um artigo científico que foi publicado, se eu não me engano, no New England Journal of Medicine, que é praticamente o melhor jornal da medicina, onde eles mostram os resultados de tratamento desse grupo de pacientes por 10 anos. Então, eles publicaram 2 anos, se eu não me engano, são 2, 5, e agora saiu de 10. E você vê que mais de 50%, quer dizer, 40% dos pacientes, em alguns grupos, estão curados. Se você comparar 9 meses com 10 anos, é bizarro, é muito bom, né? Agora, por que eu estou contando toda essa história? Porque entre os pacientes que não se curam, né, o que acontece? Muitos começam respondendo, talvez, à imunoterapia e deixam de responder à medida que o tratamento prossegue, ou muitos nem começam a responder. E aí você não tem métodos hoje em dia muito bons para poder dizer se um paciente está respondendo ou não à terapia. E foi isso que inspirou um dos projetos do meu doutorado, que foi buscar uma terapia e um método de monitoramento simultâneo quase para poder, vamos chamar assim, atender a esse unmet need, né? A esse gap que existe. Então a gente usou ultrassom, eu trabalhei muito no meu doutorado com ultrassom, com biomateriais também, nanopartículas, como uma vacina personalizada. Então a gente ia lá no tumor, não invasivamente, queimava um pedaço do tumor
injetava nanopartículas que ativavam o sistema imune e isso gerava um efeito vacina, literalmente um efeito vacina personalizada, onde agora o sistema imune começa a processar aqueles antígenos do próprio tumor do paciente e gerar anticorpo e etc. Em paralelo, a gente usava adesivos em cima dos tumores para poder monitorar monitorar a resposta daquele tumor, visando justamente essa translação clínica, onde a gente poderia, no futuro, colar adesivo em cima de tumor de paciente e poder dizer se aquele tumor está respondendo ou não à terapia. Como você pode ver, tudo isso que eu contei agora não é simples, certo? É uma terapia usando ultrassom, nanopartículas, um adesivo, né, que se chama microneedles, é um adesivo de microagulhas, é algo super complexo. Como vocês podem ver, esse meu projeto no doutorado foi, assim, para mim foi muito legal. Eu adorei, amei trabalhar com isso, mas claramente não é um projeto de translação imediata. Por quê? Porque é um projeto onde a gente testa coisas. A gente testa 2 terapias e aí coloca uma terceira para ver. E isso é muito comum assim na pesquisa. O endgame de uma pesquisa não é chegar em paciente necessariamente. E na maior parte das vezes não é. O endgame de uma pesquisa é publicar o artigo no jornal bom, porque também o sistema pede isso. O sistema bonifica e é a métrica, né? A moeda do jogo da academia é artigos e artigos bons publicados. Agora, quando você está criando um produto, o desenvolvimento de um produto, ele tem que seguir alguns passos. Claro que tem overlap, né? Você tem uma sobreposição de etapas, mas tem muita diferença. Porque, no fundo, o que te impede de você pegar uma ideia e aplicar no paciente? Muitas coisas. Uma delas são as regulações. Então, no desenvolvimento de um produto, você está sempre balizado pelos testes de regulação, dos regulatórios. Então, aqui no FDA, por exemplo, a gente tem que passar por uma bateria de checklists, né, que a gente tem que performar e tem que fazer e tem que mostrar, por exemplo, que a gente não causa câncer, que o nosso produto não causa toxicidade maior do que 30% de 100. E uma série de outros requisitos, né, que a gente tem que performar. E isso, por exemplo, quem está desenvolvendo uma pesquisa acadêmica, puramente acadêmica, ele não tem que se preocupar com isso, com razão, né? Senão também tem ônus e bônus, né? Cada um tem aí um foco diferente, no final das contas. Agora, Daniel, você falou bastante da sua experiência, né? Que eu imagino você passou por Israel, pelos Estados Unidos, né? E aí eu queria te perguntar como é que você enxerga essa diferença do ecossistema de pesquisa e inovação, e aqui falando muito no sentido dessa transição, né, da academia para a aplicação prática no Brasil. Uhum. Muito boa pergunta. Então, um disclaimer é que eu não tenho tanta experiência em pesquisa já de desenvolvimento de produto estando no Brasil, né? Eu já estou fora do Brasil fazem 8 anos, já é um tempinho, e toda a minha experiência de desenvolvimento de produto foi feito fora do Brasil. Então, take that into account na minha resposta. Agora, qual é a minha sensação? A sensação que eu tenho é que... E eu fiz alguma pesquisa, eu fiz no Brasil. Eu estive envolvido em iniciação científica, né, ao longo da minha graduação, e etc. Eu tenho a sensação de que o desenvolvimento de produto de biotecnologia no Brasil, ele ainda é incipiente. Ele ainda não é uma coisa super avançada e tão incentivada, né, a nível de financiamento e etc. Apesar que eu tenho visto alguns sinais aí positivos. Mas, assim, eu percebo, e eu percebi muito isso, tanto em Israel quanto aqui nos Estados Unidos, que o mindset, né, a mentalidade de muitos professores, inclusive, é empreender com ideias para conseguir comercializar. Até porque existe muito essa concepção, eu acho que é difundida no meio acadêmico, mas isso varia muito, né, de professor para professor. Em geral, o professor que está no meio acadêmico, ou ele está preocupado apenas com o meio acadêmico, o que está tudo bem, muitos querem empreender. Mas até uma das coisas que eu percebo é que é muito difícil você ser a mesma pessoa que está desenvolvendo um artigo científico e que vai comercializar. Então, hoje em dia, eu acho que eu concordo com essa afirmação de que a melhor maneira de você comercializar, ou deixa eu reformular, a melhor maneira da sua invenção chegar em pacientes é
transformando aquela ideia numa startup. E, com isso, tendo um time dedicado apenas para desenvolver essa ideia. E aqui nos Estados Unidos tem muitos programas visando essa translação entre, eles falam, né, da bench, né, da bancada para a parte mais de business, e em Israel também. Existem inúmeros programas, inclusive programas governamentais, muitos programas governamentais. Aqui nos Estados Unidos você tem um dispositivo chamado SBIR, Small Business, agora que eu esqueci o IR, o que significa, mas são bolsas para startups que vêm justamente de ideias de biotecnologia e governamentais. A nossa empresa aqui, a gente utiliza muito a aplicação para essas bolsas e isso gerou muitos milhões de dólares em financiamento para a gente. E isso faz toda a diferença, né, na hora de você pegar uma ideia e você, às vezes, publicou um artigo sobre aquilo e quer translacionar isso para um produto e transformar isso Você precisa de um time, você precisa de uma equipe de regulação, né, apenas de regulatória, você precisa de um time dependendo da área, né, um time de experimentação, de desenvolvimento, refinamento de produto, de controle de qualidade, enfim, é outro paradigma. Desenvolver um produto é outro paradigma do que desenvolver uma pesquisa. Agora, Daniel, pensando um pouco na biotecnologia do futuro, né? Você acredita que existem áreas específicas que têm um grande impacto para a medicina, que a gente possa explorar mais? Com certeza, eu acho que sim. Inclusive, enquanto a gente está gravando esse podcast, eu estou ministrando uma aula chamada Medicina do Futuro, né, ao longo desse semestre, e para uma universidade de São Paulo. E assim, eu acho que existem várias áreas aí muito promissoras, e uma delas que eu não poderia deixar de mencionar é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, a gente ainda não tem muita noção, né? A gente já tem alguma noção, mas ainda não tem muita noção onde é que isso vai levar. Aí você tem alguns exemplos recentes, que é o desenvolvimento de algoritmos que conseguem já entender qual é a interação entre proteínas. Cara, isso é tão revolucionário. E não só como é que a proteína aparece, né, que já seria revolucionário, já foi revolucionário, por exemplo, o DeepMind, né, o AlphaFold, o algoritmo que o Google, uma empresa que o Google adquiriu, chamada DeepMind, desenvolveu esse sistema, né, de inteligência artificial que consegue predizer qual é a estrutura tridimensional de proteínas. Isso, gente, é um problema gigantesco a nível computacional, muito difícil. E a inteligência artificial conseguiu fazer isso de uma maneira assim brilhante. Isso já é muito avançado. Agora, isso não resolve o problema inteiro. E só para explicar um pouquinho para o pessoal entender, eu tenho essa tendência de tentar trazer todo mundo comigo. Qual é o lance? Gente, nós somos feitos de proteína. Nosso corpo é proteína. Basicamente, claro, tem outras coisas, mas os sinais do nosso corpo, você tem uma inflamação no braço, aquela inflamação ela é transmitida para o seu corpo inteiro, aquele sinal de que tem alguma coisa errada via proteínas, as proteínas se ligam uma com a outra, e todo o nosso processo metabólico, biológico tem a ver com proteínas. Agora, um dos grandes problemas que a gente ainda tem no momento é entender como é que proteínas interagem entre si. E aí você pode pensar, por exemplo, no caso mesmo de doenças. Você tem aí uma célula do câncer e você quer uma proteína que se liga exatamente naquele receptor que é expresso apenas na célula do câncer. Um algoritmo de inteligência artificial que pudesse fazer isso ia ser ótimo. E já está acontecendo, né? Existe um algoritmo que, se eu não me engano, foi desenvolvido pelo grupo do professor David Baker, aqui na Universidade de, acho que é Washington, em Seattle. Ele ganhou o prêmio Nobel, né, no ano passado, ou de medicina ou de inteligência artificial. Mas, enfim, é o Rosetta Fold, se chama, e ele já consegue fazer e ler essa interação entre proteínas, que é algo, assim, é muito animador, assim. Qual é o próximo? Tipo, porque assim toda a parte de desenvolvimento de novos fármacos, predição de novas terapias, então você tem grupos de pacientes que exibem diferentes biomarcadores, a inteligência artificial que consegue ver e fazer a estratificação, né, que é a divisão de pacientes por grupos, ou seja, esse paciente que tem esses biomarcadores vai responder melhor a essa terapia em específico, ou seja, tem muito potencial para revolucionar demais, assim,
eu acho, né, a medicina. E a seleção de novos materiais, enfim, tem infinitos, literalmente. Não é infinito, mas muitos exemplos. Então, eu acho que, assim, se eu tivesse que dar uma resposta curta, como a gente fala em inglês, long story short, eu diria que a inteligência artificial já está e vai revolucionar a medicina. Legal. Agora, só aproveitando, falando um pouco da sua startup na Biodevec, vocês já estão usando, de alguma forma, a inteligência artificial? Eu sei que você trouxe um exemplo aí super revolucionário, mas existem outras aplicações não tão revolucionárias assim do uso da inteligência artificial. Vocês já conseguem aplicar de alguma forma? A gente não aplica diretamente hoje em dia, não. Mas a inteligência artificial, né, nessa área que a gente está inserido, que é a área de biomateriais, nanotecnologia, ela tem se apresentado cada vez mais forte também, né? Eu acho que está revolucionando várias áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, na seleção de materiais para fazer nanopartículas. O nosso material, um dos componentes dele é uma solução de nanopartículas. Então, você poderia, e já existem artigos mostrando como algumas inteligências artificiais podem ser usadas para entender fenômenos biológicos que envolvem biomateriais também, entendeu? Que, que é, por exemplo, selecionar diferentes, testar, até uma ideia que se fala muito, é High Throughput Screening, que é você fazer uma análise de milhões de tipos de coisas ao mesmo tempo para conseguir já predizer qual vai responder melhor a certa determinada função que você quer exercer na relação entre biomateriais e tecido. Isso eu sei que fica um pouco aéreo, porque realmente não é fácil de explicar, mas assim, diretamente a gente não está usando, mas indiretamente a gente usa, porque essas ferramentas, né, esses Large Language Models, por exemplo, o ChatGPT, ele consegue dar muitos insights em diferentes tipos de aplicações que a gente quer fazer. Então, por exemplo, coisas bobas, às vezes você recebe um feedback, você quer testar se o material funcionaria para determinada aplicação, ou às vezes passando pelo chat GPT, além do nosso GPT interno, né? Às vezes consegue balizar muito e organizar a gente nos passos que a gente tem que fazer. Por isso que eu diria que a gente, especificamente, que é uma área menos computacional, é uma área que a gente usa mais indiretamente, a inteligência artificial. Agora, Daniel, até para a gente terminar, né, quais seriam os conselhos que você daria para os jovens cientistas que estão começando ou que têm interesse nessa área de biotecnologia? Você que veio da engenharia biomédica ou quer trabalhar com tratamentos inovadores, qual a sua dica, né, o seu conselho nesse sentido? Muito bom. Eu acho que o meu maior conselho é ser um pouco cara de pau. Ou seja, eu vou contar uma história rapidinho, se vocês me permitirem. Como é que eu acabei migrando e acabei indo buscar meu doutorado, tanto em Israel quanto em Harvard, etc. O que aconteceu foi, eu estava no meu mestrado em engenharia biomédica lá em Israel, e aí veio uma professora de Harvard dar uma palestra. Ela veio dar uma palestra e ela veio falar sobre hidrogel, esse material que eu estou falando, e ela tratava câncer de camundongo, aplicava o hidrogel e etc. E uma coisa que eu não mencionei, mas o meu mestrado ele foi muito focado na área de ultrassom, como usar ultrassom para medir temperatura do cérebro, etc. Ou seja, não tinha nada a ver com a parte mais biológica da coisa, de câncer e etc. Só que eu fiquei fascinado pela apresentação dela. E aí, no final da apresentação, eu fui lá para ela e falei, professora, o que eu preciso fazer para fazer doutorado com você? E eu estava no final do meu mestrado. Ela se amarrou no que eu falei e papo vai, papo vem. Ela me convidou alguns meses depois, porque eu tinha um congresso, né? Eu estava ainda no meio do meu mestrado, eu tinha um congresso nos Estados Unidos, na Virgínia, e ela perguntou se eu queria dar um seminário lá no laboratório dela, aqui no MIT. Aí eu falei, quero, bora. Mas, gente, estava nervoso pra caraca. Tipo assim, cara, o que eu vou falar lá? E, no final das contas, o meu doutorado foi cunhado naquele momento. Quando eu fui lá, apresentei, dei o seminário, cheguei para ela cheio de ideia de como a gente poderia fazer um doutorado meio que sanduíche entre Israel e aqui Boston. E ela é a cofundadora da startup.
que eu trabalho. Então, vocês veem como uma atitude meio de cara de pau, de falar aquilo que você está meio com vergonha de falar, mas às vezes é um risco. E no meu caso, nesse caso específico, claro que também, quando você arrisca, muitas vezes você não consegue nada. Mas nesse caso, eu arrisquei e realmente conseguiu me alavancar para uma área que eu sempre sonhei em trabalhar, que é a área de biomateriais, oncologia, e vocês viram nos meus projetos que eu mencionei também, o ultrassom aparecia ali para lembrar minha parte também, minhas raízes. Mas eu diria que essa seria a minha dica principal. É ser cara de pau, é mandar e-mail se você tem interesse, trabalha com certa pessoa, tentar fazer iniciação científica, isso ajuda muito. E se você tiver condições, buscar fazer estágios. Aplica, vai buscar ficar perto de pessoas que você aprecia o trabalho e etc. E muitas das vezes é possível, mesmo que não exista um programa, né? Muita gente fala comigo no Instagram, que eu também faço um trabalho lá de divulgação científica. Muita gente fala comigo, conhece algum programa, etc. E às vezes eu falo, gente, não precisa de um programa. Cria o seu programa. Manda um e-mail na cara de pau mesmo. Fala, olha, eu tô de férias durante novembro até janeiro e tô indo para a sua cidade. Será que daria para eu fazer um trabalho junto com você, etc. 90% das vezes pode ser que as pessoas nem respondam. Mas, cara, vai ter 10% que talvez responda. Só que eles nunca recebem esse tipo de e-mail. Então, eu diria arrisca. Arrisca, que quem arrisca alguma hora petisca. A pessoa pensar naquilo que ela quer, né? Como você falou, assim, ter mais ou menos uma área ali. Claro que a gente tem esse momento da iniciação científica para experimentar, mas você, a pessoa quer trabalhar com o desenvolvimento de um produto, uma área terapêutica específica, né? Fazer esse mapeamento, acho que também pode ajudar, com base no que você falou. Com certeza. Com certeza, tem que fazer o dever de casa bem feito, né? Antes de também sair igual um maluco mandando e-mail para todo mundo. É importante fazer o feijão com arroz, ou seja, se estrutura e aí vai, ataca. Mas primeiro se estrutura, busca o que te motiva, o que você quer fazer da sua vida. Sem querer entrar muito na filosofia. Mas é importante perguntar um pouquinho o que você quer fazer, onde é que você quer chegar, onde é que você se vê daqui a alguns anos e vai atrás, tentar correr atrás disso. Eu acho que, de novo, muitas vezes você nem vai receber resposta, muitas vezes não vai fazer nada, mas isso já vai ter te alterado a posição que você estava antes, internamente. Então, eu acho que sempre é um exercício válido, esse tipo de atitude. Daniel, obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, trazendo um pouco dessa experiência, né? Como a pesquisa básica vai se transformar ali em alguma coisa mais... É difícil falar isso, que a gente sabe que a função da pesquisa básica é justamente ser ampla, mas como para quem tem interesse aí no desenvolvimento de produtos e trazendo um pouco da experiência prática que você tem trabalhado na sua startup. Obrigada. Daniel, queria também te agradecer. Eu conheci o Daniel no Instagram, eu vou até fazer uma propaganda aqui, o comunicador científico muito legal, um conteúdo super bacana. Sigam ele lá, porque é bem legal. Obrigada por, diretamente de Boston, ter cedido um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Com certeza, eu fico honrado e vamos lá. Eu acho que o trabalho de vocês é fundamental, inclusive esse podcast que eu acompanho já tem alguns meses, acho muito importante, ainda mais que no Brasil, que hoje em dia a gente ainda tem uma área de biotecnologia incipiente. Eu acho que são iniciativas como essa e que realmente começam a criar o sonho para muitas pessoas. Então, parabéns para vocês também. Obrigada. Obrigada a você também que acompanhou o nosso podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Não deixe de seguir os nossos conteúdos nas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e no nosso site, mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Chegou a hora do Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Aqui a gente discute inovação, tecnologia, humanização
Tudo isso no monitoramento, na gestão, no planejamento de uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review, e comigo está a diretora de operações da Blue, Michele Pereira, para hoje a gente falar, Michele, sobre uma discussão muito atual, que é o uso eficiente dos recursos em saúde. Atual e polêmica, né? A gente tem algumas discussões porque o nosso modelo de remuneração hoje, ele tende a focar no desperdício de recursos, e a gente tem uma discussão também de alguns modelos que possam ser uma alternativa a substituir, como um modelo baseado em valor, que é o Value-Based Healthcare, que premia desfechos clínicos, que olha para desfechos e não para aquele uso de todos os recursos. Você tem acompanhado essa discussão? O que você pensa sobre isso? Com certeza, Carol. Toda a nossa negociação hoje com a rede de prestadores, a gente tem buscado empacotar o atendimento. Por quê? Para a gente não é o foco da quantidade de exames que ele vai fazer. Isso é algo que acaba gerando o desperdício, porque toda a precificação ainda no Brasil está baseada na quantidade de procedimentos que o beneficiário faz. Nesse novo modelo, olha para o resultado, a saúde do beneficiário. Se a gente empacota, a gente consegue melhores negociações, consegue colocar a dispor do beneficiário de fato o atendimento que ele precisa, sem expor também tanto ele a vários outros procedimentos que não traria resultado. Então, para a gente é muito importante, toda a nossa base de negociação, a gente busca olhar para o empacotamento, olhando para o atendimento, para a saúde do beneficiário. Como que fatores que estão no DNA da Blue, né, que é inovação, tecnologia, análise de dados, inteligência artificial, como que tudo isso se encontra nesse cenário? Totalmente interligado. É impossível hoje fazer uma boa análise sem a inteligência artificial. A gente ganha em agilidade, a gente consegue ser mais eficiente, consegue olhar detalhes daquela conta, daquela região, daquele beneficiário ou de um contrato específico que possibilita várias outras negociações e traz um resultado positivo, que é a questão do equilíbrio, tanto financeiro quanto também a disponibilização da saúde. A gente investe cada vez mais, né, nos requisitos relacionados à inteligência artificial e temos desenvolvido diversos outros métodos para análise. Tem algum exemplo que você pode compartilhar conosco? Claro, por exemplo, planos empresariais, que a gente tem um perfil muito bem definido e você consegue olhar para o perfil de saúde daquela população, aquela região, perfil de gênero, de idade ou ainda alguns históricos de saúde. A inteligência artificial consegue nos ajudar fazendo o direcionamento, inclusive, de programas. Os programas nos ajudam a ter o equilíbrio e garantir uma assistência de qualidade. Programas de gestão de saúde populacional. Gestão de saúde populacional ligado àquele perfil, exatamente. Então, eu posso ter uma carteira que é de mais idoso, ou que tenha bastante gestantes, ou uma carteira mais de crianças, ou de crônicos também, né? A gente cada vez mais, infelizmente, vemos na população pessoas jovens com oncologia, necessidade de atendimento oncológico. Então, a gente também olha para todo esse perfil. Com ações específicas para esses públicos. Para esse público, exato. E é um ganho muito positivo para o resultado do contrato como um todo, que é o que se pretende ter, né? Um atendimento de longa permanência e não rápido e um desequilíbrio como a gente vê no mercado hoje. Obrigada, Michele. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360 aqui no podcast de Biotech and Health. A gente se vê. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.